Está entrando no ar o programa Tempo de Salvação. Órgão oficial da Igreja Aliança de Salvação de Caxias do Sul. Direção-geral, Pastor Elias Pinheiro. Apresentação, missionária Fabiana Pinheiro, Pastor Elias Pinheiro e presbítero Adelar Freitas. Fique ligado! Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Está entrando no ar mais um programa Tempo de Salvação, programa este da Igreja Evangélica Pentecostal Aliança de Salvação da cidade de Caxias do Sul. É com muita alegria que chegamos aqui para a realização de mais um programa nesta abençoada começando a tarde, ainda de manhã, de dia 5 de novembro de 2025, 5 de novembro de 2025, são 11 horas e 7 minutos, olha aí, hoje vai dar tempo da gente anunciar. Coincidência? Daqui a pouquinho, e juntamente comigo aqui o presbítero irmão Adelar Freitas, trazendo a sua participação também. Paz do Senhor, pastor Elias, e a paz do Senhor, a nossa audiência do Tempo de Salvação, que está no ar a partir de agora, contando sempre e convidando você, contando com a sua companhia e convidando para que você permaneça conosco nesse espaço que vai até às 11 horas e 55 minutos, com a parte mais importante do programa, a explanação da Palavra de Deus. Bom dia a todos, a paz do Senhor. A pergunta que não quer calar, né, Adelar? O senhor já passou lá no departamento pessoal para justificar a sua falta de ontem? Por enquanto ainda não. Pois é, tem que dar um jeito nisso aí, hein? O pessoal tá meio criterioso. Eu já passei lá, justifiquei a minha. Agora o senhor tem Diante várias. de ontem, justifiquei a minha de segunda, né? E de ontem também. Ontem... Então, agora só resta o senhor fazer a sua parte, né? O senhor tem várias passagens. Nós vamos juntos, então. E a gente entende, início de mês, né? Próximo ao dia 5, o pagamento dos aposentados sai lá pelo dia 30, no mínimo. Eu acredito, assim, que ontem foi um dia de shopping para o senhor. Sim, foi um dia de shopping. Um dia que o senhor tirou para fazer compras. Aí a gente sabe que é aquele movimento todo no shopping lá. Os vendedores, eles já até contratam mais vendedores às lojas para esse dia. O Adelar vai passar por aqui, ele está recebendo, vamos botar vendedor desde lá da entrada. Quando ele passar com os capanga dele, os capanga, os auxiliares dele carregando as malas de dinheiro, né? Ou vai o caminhão mesmo o carro forte, chega ali, já larga ali, vão atrás do Adelar, o Adelar só vai entrando nas lojas e comprando. Vamos trabalhar com o senhor, só recebemos boas mensagens. Que coisa boa, né, irmão Adelar? É muito bom, para mim é ótimo. Agora, se eu tiver que uma hora ir no shopping, eu vou ter que pedir para o senhor ir junto comigo. Mas para mim vai ser uma alegria. Eu garanto, se eu for, eu vou ganhar presente também. O senhor De repente sai um cafezinho. O senhor vai, né? Vai fazer lá a sua parte. Eu imagino, assim, o senhor sabe que a nossa imaginação às vezes é fértil, né, irmão Adelar? Realmente, né? E ninguém paga nada por ter uma imaginação fértil. E para sonhar também E desejar coisas boas para os amigos, isso aí é uma... Né? Eu fiquei imaginando o senhor ontem no shopping, né? Eu pedindo sempre que os anjos digam amém. Mas vamos adiante. Agora, 11 horas e 10 minutos, irmão Adelar. Vamos adiante com a alegria contagiante aqui do programa Tempo de Salvação. Lembrando que vamos aí já trazer aí os anúncios da obra do Senhor. Olha aí,
A minha norinha já mandou a sua participação aí, a Pamela. Sim. Ela diz: a paz do Senhor, meu sogrinho, o pastor mais lindo do mundo. Deus abençoe. Eu vou lhe dar uma sugestão. O seu nome passa a ser Arlindo. Arlindo. Tá certo. Mas olha aí, ó, que coisa boa, né, irmão Adelar? Que bom, né? Quando somos considerados pelos nossos genros e noras, né? É verdade, isso aí é muito, muito importante. É a minha mãe, né? É a minha esposa e a minha nora que faz esse tipo de elogio. Eu fico muito feliz, né, irmão? Claro, com certeza. Muito bem. E vamos adiante, então, irmão Adelar, com o nosso programa aqui, lembrando, né? Lembrando dos nossos anúncios. Hora da coincidência, tio Adelar. 11. Olha aí, oferecimento Oséias Anacleto. Esse cidadão está residindo em... Como é que é lá? Alegrete. De vez em quando ele ouve nosso programa aqui. Sim. Se estiver ouvindo, um grande abraço aí. Dá muitas risadas quando a gente fala do nome dele aqui, da hora da coincidência. Isso aí foi ele que nos ensinou, né? Sim, foi ele que deixou esse legado. Isso aí o senhor escreveu na sua caderneta ali, né? E ficou bem marcado, né, irmão? Com certeza, né? Muitas coisas aí que eu ouço, principalmente vindo de sua parte, tá na caderneta. E principalmente vindo do inglês, né? Assim, quando é uma palavrinha em inglês, assim. Aliás, até um bolo. Eu estive lá no irmão Josemar, e ele queria saber como é que é o nome daquele bolo. Eu não sei isso aí, só o pastor Elias. Não, tá certo. Que sabe, ele é letrado no inglês. Tá certo, irmão Adela. Não, é importante isso aí. O senhor esqueceu de anotar na caderneta. Esse eu esqueci de anotar. Mas vamos aí para os anúncios, a agenda da igreja, irmão Adelar. Olha só, nós queremos aqui já lembrar que nesse final de semana, dia 8 e dia 9, sábado e domingo, teremos uma grande festa espiritual. É o aniversário aí do Coral Misto Monte Carmelo. É isso aí. Dia 8 ali no bairro Esplanada, na rua Alfredo Milani 572, um grande culto ali. E dia 9, aqui na nossa igreja sede, então, teremos a participação do evangelista, cantor e evangelista, que vai estar louvando e ministrando a palavra de Deus lá de Cambará, irmão Adar. Lugar quente aquele, né? Bem quente. Lá de Cambará estará conosco, então, aqui o cantor evangelista irmão Joaquim, lá de Cambará. Ele me prometeu que vai trazer acordeon, irmão Adela. A gaita, aí, né? É isso aí. E vai estar louvando ao Senhor aí. Vai ser bênção de Deus. Queremos convidar você para estar conosco, presente neste grande culto, dia 8 lá no Esplanada, dia 9 aqui na nossa igreja sede, situada a rua Alexandre Risso, 1380, em frente à sinaleira do bairro e ao lado do mercado Andreás. Maravilha, gostei aí, irmã Adela. O senhor tá afiado hoje, hein? Sim, eu paro e o senhor continua assim, que isso aí é a harmonia uma aqui, sintonia, né? E depois daqueles elogios de início ali que eu lhe falei, isso aí é uma coisa que, né, o cara fica animado mesmo. Hoje, quarta-feira, então, hoje, os anúncios para hoje, então. Temos culto no bairro Charqueadas, até inclusive que o senhor foi pregar esses dias ali. Sim. Achou linda a congregação ali, irmão Adela? Congregação lindíssima. Bonita, né? Bem organizada. Bom. Lindo, né, irmão Adela? Tá de parabéns ali o irmão Alberi. Presbítero irmão Alberi, claro. Na rua Cristiano Ramos de Oliveira, 3437, então, é o número aí, né, da nossa congregação que temos culto ali. Temos culto também no bairro Esplanada, rua Alfredo Milani 572, bairro Esplanada, também temos um abençoado culto. Também temos culto no bairro Industrial, rua Cidade Industrial, número 1182, ali, aqui no bairro Industrial. E também temos culto no Portal da Maestra, irmão Adelar, na rua Giacomina Bampi Perotone, ó, os nomes italianos aí. Sim. 1001,
temos aí esse culto abençoado às 20 horas ali no Portal da Maestra. Então, irmão Adela, eu estava vendo que saiu o censo, né, dos sobrenomes, maiores sobrenomes aqui da Serra Gaúcha. O senhor viu isso aí? Sim, e sabe qual é que está em primeiro lugar? Silva. O Silva, claro, o Silva vai destacando. E o segundo, o senhor viu? O segundo é Santos. É, isso aí. E eu fiquei feliz que o meu aparece entre os 10 ali da Serra. Pinheiro. Rodrigues. Rodrigues. Pelo lado do Rodrigues, aparece ali, irmão Adelar. Um percentualzinho ali. Sim. Tá entre os 10, né? Então o senhor faz parte aí da unanimidade. Mas o senhor está destacando a ponta, né? Não, o meu sobrenome Silva, né? Foi o último. Não? Freitas. Não, mas o senhor é Silva. Sim, o Silva sim. Ah, bom, eu sei que já tinha rejeitado o Silva, né? Não? Mas o Freitas está em outro lugar. Adelar Bento Freitas da Silva, né? Isso aí, então, o senhor é Silva também. Meu pai também era Silva, irmão Adelar. Era Silva. Florício Pinheiro da Silva, o nome do meu pai. Também era também aí Aliás, é o primeiro sobrenome maior do Brasil, né? Você imagina fazer um almoço da família Silva, hein? Não tem como. Muito bem. Que nem, por exemplo, aqui os que são da etnia italiana aí de vez em quando fazem um almoço Fazem, tal. E dá para fazer. São muito organizados, né, irmão? Sim, dá para fazer porque não são muitos, né? É verdade. Não são assim uma quantidade extraordinária como estrondorosa, que nem o Silva, o Santos, né? É verdade. Muita gente. Mas olha, o Santos eu fiquei admirado do sobrenome Santos, também está em segundo lugar. Está em segundo. E tem ainda o Oliveira. O Oliveira também tem ali, olha, bem interessante. Eu gosto dessas curiosidades, não sei se o senhor compartilha dessa mesma ideologia de gostar dessas curiosidades aí. Eu gosto. Estive vendo ali também os nomes mais populares, ainda continua sendo José e Maria. O Zé. O Zé não sai de moda nunca. Não, nunca sai de moda. Por mais que venham os outros aí. Agora nós estamos aí com os o José nomes... e o João, né? O João também. O João também parece que é em terceiro lugar. Os mais populares. Os nomes mais populares. Então o Zé ficou como primeiro lugar. Sim, ficou como primeiro lugar. Muito bem. José e Maria. Olha aí. Muito bem. Então, mas vamos adiante aqui com o programa. Olha, temos aqui a Aline que está participando conosco, dando a paz do Senhor. A Loiri Neves também, a Loiri, né, como o senhor falou. Acho eu que é Loiri. Eu não, aqui não tem um acento no I, no último I, então eu chamo Loiri. Sim. Mas pode ser Loiri. Gostaria de ouvir o Crente a Palmeira. Olha aí o primeiro louvor de hoje, irmão Adelar. O Crente e a Loiri. A Loiri que pediu. A Loiri pediu aí, né? Nosso ouvinte aí, né? Pra Loiri. Vamos estar colocando aqui, Loiri. Pelo carinho de sempre estar conosco. Aqui. E ela já havia pedido esses tempos atrás o Crente a Palmeira e não deu certo, né? Então hoje vai sair. Hoje vai dar certo aí, Loiri, tá? Muito obrigado pela paciência e também, né, pela participação aí. A outra vez não deu pra gente trazer aqui, mas hoje vai, né? E ela diz o seguinte: bom dia, paz do Senhor, Deus abençoe hoje, cada dia mais, programa mais que descontraído, irmão Adelar. Olha aí, que bom. Obrigado aí pelo carinho da Loiri, aqui para conosco no programa Tempo de Salvação. A Solange Vichinski, ela diz: bom dia, a paz do Senhor, pastor Elias e presbítero Adelar Freitas, estou ligadinha, ore por mim, pela minha família, Deus abençoe, amém. Também a Carol, lá do Portal da Maestra, também participando da programação, que bênção, né? Olha aí, ó, muita gente envolvida aí, participando. Esses são alguns que participam aqui, outros, né, não conseguem participar. Mas nosso WhatsApp está aí, né, irmã dela, para quem quiser participar. É verdade, nós temos, na verdade, dois, né? O 32 24 14 13. Isso. Que também é o número do fixo aqui da Rádio Aliança. E o 9
9905-7116. É isso aí. Temos também a irmã Terezinha. Vamos ouvir aqui o áudio da irmã Terezinha. Paz do Senhor, pastor Elias. Bom dia. Paz do Senhor, irmão Adelar. Paz do Senhor, Bom dia. irmã Terezinha. Sejam bem-vindos na minha casa. Queria botar minha família na oração. Terezinha e família, daqui do bairro Charqueadas. E gostaria de pedir um louvor com Miriam Santos, Porta da Vitória. Com Miriam Santos, Porta da Vitória. Fica na paz do Senhor e tenha uma boa tarde na presença de Deus, um bom dia, dia maravilhoso. Fique na paz do Senhor. Amém. Muito bem, muito obrigado, irmã Terezinha, pela sua participação. Alegria aí receber a sua participação aí. Muito bem, irmão Adela. Então vamos com o primeiro louvor de hoje. Vamos lá, então. Vamos lá. Lembrando, então, dessa grande festividade que teremos aí nesse final de semana aqui na nossa igreja sede, no sábado ali no bairro Esplanada. É a festividade de aniversário do coral misto Monte Carmelo, hein, irmão Adela? Que alegria, né? É verdade. Que coisa boa. Olha, aí, ele vai completar o 3º ano, é isso? Não, já é. Se eu não me engano, é o 11º, 12º, é. Olha, veja como eu estou desatualizado. Não, já é bastante tempo que a turma ali se reúne e cantam juntos, né? Parece que foi ontem, né? Eu acompanhei o começo do coral aí, do coral misto do Monte Carmelo. Eu lembro quando começou, mas veja como o tempo passa tão rápido. Pois é. Aliás, o senhor deve de lembrar quando começou praticamente todas as coisas, que o senhor está desde o início praticamente conosco, né? É verdade. Né? Na obra de Deus ali. E é uma alegria, né, irmão Adelar? Porque muitas vezes o irmão Adelar, como nosso querido irmão, nunca esqueça daquelas orações que nós fazemos lá na Forqueta, na segunda-feira, né, irmão Adelar? Lá na casinha, né? Lá na igrejinha de madeira. E nós estávamos lá orando. E muitas das vezes o presbítero irmão Adelar me disse, não, Deus vai abençoar a igreja, vai crescer muito, né? E lá naquele tempo a gente não via muita expectativa ali, no último bairro último bairro da cidade praticamente, né, irmão Adelar? É verdade. E Deus foi dando o projeto de Deus que Deus tinha para a igreja, foi acontecendo, né, irmão Adelar? E o Senhor, cada conquista esteve conosco aí, em cada congregação que se abriu, se alegrando conosco, e a gente sabe que o Senhor ora pela igreja, ora por nós, né? Isso é muito maravilhoso, né? E nós estávamos como Gideão, né? Na 12ª junta de boas. É, isso aí, irmão. E hoje, pela graça de Deus, porque esse trabalho tem a mão de Deus desde o seu começo, né? Verdade, é verdade. E hoje, graças a Deus, aí a igreja está bem estabelecida aqui no bairro dos Viurês e ainda tem muitas conquistas pela frente. E veja que não só aqui na cidade, né, as congregações que Deus tem nos dado, mas também alcançamos daqui São Marcos, Flores da Cunha, né, Jaquirana, olha aí para onde Deus tem Ceríaco e tantos outros lugares aí também que certamente ao longo dos anos, né, Deus vai estar estendendo aí a igreja, né? Então a gente fica muito feliz aí por ter o Senhor conosco, né? O Senhor ter tido a visão de crer no projeto de Deus e ver, né? Então, por isso que eu falo que o Senhor desde o início praticamente viu tudo, viu não só os grupos se formarem, mas viu praticamente toda a igreja, né? A estrutura da igreja ser aí formada. Se fôssemos escrever um livro sobre a Igreja Aliança de Salvação, eu acho que quem teria as maiores informações somos eu, por exemplo, o Gobete, ali o Luiz, né? Ali eles já entraram, já tinha 7 anos a igreja, os primeiros, aqueles irmãos ali que se batizaram por primeiro, né? Sim, sim. Mas... eu acho que quem teria mais informações para fornecer, eu acho que seria eu. Eu acho que depois de mim ali, né? E da Fabiana, o Paulo, a Eliane também. Eu não estou contando o senhor e a irmã Fabiana, porque eram os de frente, né? Sim.
Mas é isso aí. Um dia nós vamos destacar algumas coisas. É uma pena que a gente acaba, né? Existe uma coisa que eu me arrependo de ter feito, de não ter feito, tipo assim, marcado as datas de cada conquistas, né? De cada situação, da compra do terreno da igreja, apesar que isso é fácil de conseguir, mas de outras coisas, da inauguração, daquela primeira parte, de madeira ali, sabe? Todas as coisas, uma pena a gente não ter guardado as datas, né? Por exemplo, aqui tem um histórico, né, irmã? Aqui na rádio eu me lembro quando começou. Sim. Foi 7 de abril de 2015, oficialmente. Né? Sim, sim. Foi dia 7 de abril? Isso, 7 de abril. Eu sabia que era em abril, mas eu não lembrava a data, né? Foi o dia 7 de abril. Eu me lembro até as duas primeiras pessoas que ligaram. Uma foi o Souza, que trabalhava no Samar, e a outra foi aquela nossa ouvinte lá do bairro Fátima. Ah, a senhorinha aquela. Como é que era o nome dela, meu Deus? Eu não era Almerinda, era algo parecido. Era assim. parecido com Almerinda. Era com Z, eu acho. Alzenira. É verdade. Então, o Souza foi o primeiro que participou conosco e a irmã Alzenira foi a segunda pessoa. Olha só, é muito, muito bom isso aí. Mas vamos ao primeiro louvor então, 11 horas e 27 minutos, vamos tocar aqui o primeiro louvor de hoje, pedido da irmã Loiri, né? Vamos ouvir aí o Crente à Palmeira. Aleluia! A tempestade breve vai passar, Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Ei, crente fiel, seja como a palmeira. Não importa o tipo de vento que você esteja passando, fica firme em Jesus. E muitas vezes na vida do crente, a luta é constante em seu caminhar. E tem momentos que a prova é tão grande que o crente pensa até em parar. E quando as lágrimas molham o seu rosto, o inimigo diz pra ele desistir. E quando pensas que estás sozinho, tão desesperado, só pelo caminho, o que é que acontece? Jesus diz, meu filho, eu estou aqui. A tempestade breve vai passar, Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Canta mesmo, Raquel Santos. Tu é crente, que é crente de verdade, não desiste no meio da prova. Ele continua acreditando que Deus vai se levantar ao seu favor. Por muitas vezes encontrei na Bíblia falando do crente em comparação, dizendo que ele é como a ovelha. Quando é provada não reclama não. A prova traz sempre a experiência, aumentando assim a fé de um cristão. Quando a luta chega, não se desespera, se humilha fazendo como a palmeira. Depois se levanta com a bênção na mão. Canta forte. A tempestade breve vai passar, Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando
crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. A tempestade breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. Vitória. Oh, crente vitorioso. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Muito bem, ouvimos aí o crente a palmeira, né, irmão Adelar? Vem a luta, ele se baixa aos pés do Senhor ali, se humilha, ora, e aí a luta passa e ele se levanta de novo, né? Mas não quebra, né? É isso aí. Mas eu vou deixar para o senhor agora aqui trazer, são 11h33, né? Sim. A coincidência triplicada, eu vou deixar para o senhor... o senhor aqui fazer as suas considerações finais aí, irmão Adelar. Sim. Parece que tá dando um resultado bom aí. O Trump não invadiu a Venezuela ainda, né? Então isso aí eu acredito que boa parte é por ele ouvir as suas considerações. Se for para o bem e a felicidade do povo, eu vou deixar aqui as minhas considerações. Tá certo. Agradecendo aí o carinho da audiência de todos os nossos queridos ouvintes que nos acompanham em todas as plataformas aqui da Rádio Aliança. Um forte abraço. Muito obrigado a todos pela sintonia. Fique na paz do Senhor. Uma ótima quarta-feira a todos. E eu estarei de volta, querendo Deus, amanhã no mesmo horário. Até lá. Tchau. Muito bem, muito bem. Então vamos aí com a nossa programação. Hoje vamos dar continuidade àquele assunto que nós estávamos falando. E hoje talvez vamos estar aqui concluindo aquele assunto de Gálatas capítulo 5, versículos 7-9, né? Que diz o seguinte: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então nós falamos, né? Aquela igreja que havia sido chamada por Deus, que corria bem por um período a carreira, a jornada da fé. E nós vimos que muitas das vezes a Bíblia relata a jornada da fé como uma carreira a ser corrida. E nós observamos que ele utiliza essa metáfora, né, para falar novamente sobre a carreira da fé, quando ele diz que eles corriam bem. Mas alguma coisa havia impedido eles e eles deixaram de obedecer à verdade, portanto, deixaram de correr bem a carreira. E ele vai relatar no versículo 8 que isso é devido a uma persuasão. E nós falamos sobre a persuasão do mundo,
né, através da inversão de valores, através do materialismo e da ganância, e através da aparência de prazeres e influências sutis. Há uma persuasão do mundo para que o cristão pare de correr a carreira que está proposta, e também a persuasão da própria carne, né? São o conflito com o espírito, né? A persuasão se dá também pelos desejos e concupiscências da própria carne e pelas próprias as obras da carne, né? E isso foi um dos pontos, a persuasão era um dos impedimentos. E ele traz também a entender que esta igreja havia negligenciado algumas coisas pequenas, e ele vai dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, quer dizer que outro motivo dessa igreja ter parado de correr a carreira da fé, ter estagnado, é porque eles não se deram conta deste princípio. Quem sabe começaram a permitir um pouquinho do fermento, um pouquinho de coisas, porque o que é um fermento perto de uma grande massa? É uma pequena coisa que inclusive às vezes parece até parecida com a própria massa, mas que aquela pequena pitada, né, no todo, ele causa uma deformação do todo. E então, trazendo para a nossa vida cristã, nossa caminhada da fé, algumas pequenas coisas haviam levado essa igreja a essa condição também de desobediência da verdade. Então, isto levou a igreja a desobedecer à verdade. Pequenas atitudes, pequenas coisas, né? A tolerância a pequenas coisas, ideologias humanas, né? Hoje nós poderemos citar algumas coisinhas, né, que às vezes são fermentos, né, que levam aí a deformar a igreja, a fazer a igreja se desviar da verdade e, consequentemente, parar de correr a carreira da fé, como deveria correr. Alguns fermentos, né, que são jogados, né, e às vezes a pessoa acaba se agarrando àquele pequeno fermento e estragando toda a sua vida espiritual. Quer ver um fermento que é lançado? Um pouquinho não faz mal. Às vezes a pessoa olha e diz, não, um pouquinho só, um golinho só, né, um pouquinho só, não tem problema. Outro fermento que é lançado, e que eu entendo como fermento, Deus só quer o coração. Isso não tem na Bíblia. A minha Bíblia diz que Deus quer, 1 Tessalonicenses 5:23, que Deus quer corpo, alma e espírito irrepreensível diante dele, né? Então é outra coisa, que é um fermento que é lançado. Deus só quer o coração, né? Outra coisa distorcida que é lançada, e enquanto eu estou falando aqui, a gente vai lembrando algumas coisinhas distorcidas que são lançadas, e que muitas das vezes são fermentos que acabam estragando toda a igreja, né? Toda a massa, levedando toda a massa. Um pouquinho não faz mal, Deus só quer o coração, né? São algumas dessas retóricas que são lançados, né, e que às vezes acaba impedindo a pessoa de viver a verdade, né, de andar pela verdade, né? Outra questão nós estamos na graça, então se eu obedecer qualquer mandamento, eu estou tentando alcançar salvação por obras. Isso é uma grande distorção da graça. Porque a graça, uma vez nós falamos sobre aqui as 5 palavras originais que foram traduzidas para a graça. A graça não é só um favor imerecido, a graça também é uma capacitação
de fazer aquilo que humanamente nós não conseguiríamos fazer. Então o que acontece? Há uma distorção. Se nós obedecemos, isso não vem de nós, não é o esforço humano. Veio do quê? Da própria graça. Através do quê? Do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós não obedecemos, isso não vem apenas de nós. Foi uma capacitação da graça que nos levou a esse patamar de obediência. Então, a glória não é nossa. Então, nós obedecemos porque somos salvos e não para salvar-nos, né? Então, a gente obedece porque somos salvos, e isso nós não temos do que nos gloriarmos se nós obedecemos. A glória é totalmente para Deus, porque foi o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, há uma inversão da graça na mente de muitas pessoas. Elas acham, olha, se eu obedecer alguma coisa... E aí Paulo chega dizendo, olha, a fé, ela tem obras. E o que é obras? São obediências, são posicionamentos que eu vou demonstrar aquilo que é abstrato. A fé, você não vê a fé. A fé é algo abstrato, está dentro da alma de cada um. Mas como é que eu demonstro a minha fé? Através das obras. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Entende? Então, há uma grande distorção da questão da graça, sabe? Há um ensinamento errôneo, raso, sobre questão da graça, e as pessoas que botaram na cabeça da pessoa que ela não tem que obedecer nada, porque se ela tentar obedecer alguma coisa, se ela obedecer alguma coisa de fato, que é da vontade de Deus, ela está tentando ser salvo pelas obras. Isso não é verdade. As obras que nós guardamos são as obras da fé em Cristo Jesus. É a demonstração da nossa fé pelas obras, de obediência à palavra de Deus. Não tem nada a ver de tentar ser salvo por obras. Quem tenta ser salvo por obras é, por exemplo, a pessoa que está lá fazendo uma boa ação, né, e achando que aquilo lá vai levar à salvação. Eu estou ajudando os pobres, eu estou dando comida para alguém, eu estou ajudando uma família, estou levando rancho. Isso aí é bom, mas isso aí não leva à salvação. Esse tipo de obra não leva à salvação. Agora, eu obedecer à palavra de Deus são obras da fé que eu já possuo, da salvação que eu já desfruto, e por isso que eu obedeço, né? Romanos capítulo 6, fizeram essa pergunta para o apóstolo Paulo, dizendo, então vamos permanecer no pecado para que a graça superabunde em nós, ou seja, então permaneceremos na vida no pecado porque a graça vai ser maior, e ele vai dizer categoricamente, de modo nenhum. Como nós, estando salvos, estaremos vivendo em pecado, né? Então, as obras da fé, né, é uma resultante não de um esforço humano, mas de um trabalhar do Espírito Santo, da capacitação da graça sobre o nosso espírito, que nos leva a crucificar a nossa carne e dizer não para o pecado, e não viver debaixo do jugo do pecado. A graça não é um livre conduto para nós permanecermos no pecado, com o pretexto de que eu sou salvo pela graça, então eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que demonstrar obra alguma. Não, nós temos que demonstrar a obra de um salvo, a obra da fé. Por isso que Tiago, ele vai dizer que a fé sem obras, ele diz assim, mostra a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras. Como é que tu vai conseguir ver a fé de alguém se ela não for demonstrada por obras? E estas obras obras da fé. Quer dizer, é a obediência à palavra de Deus. Isso não infringe a graça.
é a evidência da graça sendo manifesta. Essa evidência da graça, ela se manifesta através de obras de obediência à palavra de Deus, por meio da fé e de uma capacitação da graça, de um convencimento do Espírito Santo no coração de cada pessoa. Então esse fermento dizendo, olha, ninguém é salvo pelas obras, então nós não precisamos obedecer nada, qualquer tentativa de obedecer a Bíblia, eu estou tentando ser salvo pelas obras. Não, eu obedeço porque eu sou salvo. Porque um salvo não pode ter uma outra conduta. Então, é o contrário do que muitos estão, desse fermento que age por aí. Não, a salvação é pela graça. Fica subentendido na mente de muitos, então eu não tenho que obedecer nada, eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que me esforçar em nada. Aí a gente lembra da mulher, aquela mulher pega em adultério. Jesus entrou uma vez na sua história, lhe livrou da condenação da lei mosaica, que dizia que ela deveria ser apedrejada, mas olha a recomendação de Jesus para ela, botando na mão dela, nas atitudes dela, a permanência daquela salvação. Dizendo, vai, mas não peques mais. Agora depende de ti. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então Jesus entrou na história, uma vez na história daquela mulher, proporcionou uma salvação de uma situação que ela não poderia ser alcançada se não fosse por meio de Jesus, mas a partir dali, aquele patamar de salvo dependeria dela, a manutenção dessa salvação dependeria dela. Por isso Jesus disse, vai, agora tu tem que tomar uma atitude, vai e não peques mais. Então, o que acontece? Muitas pessoas acabam, não vou fazer obra nenhuma, não. O crente, a fé, ela é evidenciada por obras. E essas obras são de obediência à palavra de Deus. Então, esse fermento de que nós somos salvos pela graça e nós não precisamos fazer nada, uma vez salvo, podemos viver sem obra alguma, isso é enganoso. Isso é um fermento maligno que está levando muita gente ao inferno, achando que eu sou salvo agora, não preciso demonstrar minha fé através de obra alguma. Isso é enganoso, isso é fora do contexto geral da palavra de Deus, do que a Bíblia fala sobre graça, sobre a graça, né? Até porque a Bíblia distingue graça de a graça, né? Mas estamos falando sobre alguns fermentos aqui, né? Alguns fermentos que levam a pessoa a ficar, como diz o pessoal, viajando, né? Tendo seus pensamentos completamente fora da Bíblia, da palavra de Deus. Então, se eu sou salvo, eu tenho que demonstrar obras, e as minhas obras que eu preciso demonstrar é de obediência à palavra. Se eu sou salvo, eu vou obedecer à Bíblia. Se eu não obedeço, é porque ainda eu não recebi a salvação. Ainda eu não sou salvo. Por isso, eu não estou capacitado a abrir mão daquele pecado. Porque eu não sou salvo. No momento que eu for salvo, automaticamente essa graça, que também é uma capacitação de fazer o que humanamente eu não conseguiria, inclusive isso é uma das palavras da graça, a tradução de uma das palavras da graça é isso. São 5 palavras que foram traduzidas para o português como graça, né? E nós precisamos compreender essa verdade. Eu faço porque eu sou salvo e não para me salvar. Eu já recebi a salvação. Portanto, eu tenho que andar segundo a salvação que me foi proposta. Não posso andar diferente. Agora, hoje, talvez aquela igreja
né? A gente está falando de alguns fermentos aqui que impediram aquela igreja de triunfar. Aquela igreja talvez tinha entrado dentro dessa visão humanista e totalmente destituída da Bíblia, né? Que o salvo não precisa obedecer nada, porque se ele obedecer alguma coisa na condição de salvo, ele está tentando se salvar pela obra, pelas obras. E quando a Bíblia relaciona a salvação por obras, fala de obras humanas, fala de obras, não de obras da fé, mas de obras humanas. Cuidar dos órfãos, das viúvas, né? Comprar um rancho, isso aí é obras humanas, isso aí não leva ninguém à salvação. Isso aí não leva ninguém à salvação, realmente. Agora nós temos as obras da fé, que é diferente, né? Isso aí uma pessoa que não tem Cristo pode fazer as obras humanas. Ela não depende de Cristo para fazer isso aí. Tem muita gente boa de coração, que tem uma bondade no coração, e ela faz obras. E alguns até acham que essas obras vão lhe garantir a salvação. Mas a salvação não vem por esse tipo de obras humanas. Não existe nada que o ser humano possa fazer em obras que ele possa ser salvo. O único meio de salvação é por Cristo. A obra que, uma vez feita, que leva o homem à salvação é Cristo. Agora, após salvo, ele vai demonstrar obras de fé. As obras da fé é a manifestação em obras daquilo que ele está vivendo, da salvação que ele já está vivendo. Então, são coisas totalmente diferentes. Mas alguns fermentos aí, alguns deles são esses. Eu vou ser salvo, né? Não vou fazer obedecer nada, porque qualquer obra que eu fizer, isso, imagina se a igreja parasse com todas as obras que ela faz, inclusive assistencial. Pensasse, se fosse esse pensamento, já que eu não sou salvo pelas obras, então eu não vou fazer nada, né? Então, entenda que existem obras que são obras humanas, né? Existem obras que são obras da fé, que revelam aquilo que nós já estamos vivendo. E essas obras da fé é a obediência à palavra, à Bíblia Sagrada. Então, quando eu busco obedecer à palavra de Deus, é um agir do Espírito sobre a minha vida. Eu não tenho do que me gloriar, porque é Ele que me convenceu para isso. Convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E, além disso, é Ele que me capacita para vencer a minha carne, vencer o mundo e permanecer obedecendo a palavra de Deus. Então, não é obra minha, porque o homem natural não conseguiria fazer isso, né? Tanto é que em todo o Antigo Testamento os homens tinham a lei, eles não conseguiam humanamente, só através da sua boa vontade, força, ninguém conseguiu obedecer à lei. Aliás, a lei nos mostra que a humanidade do homem, se depender só da sua força e boa vontade, através das obras da lei, ele não conseguiria ser salvo. Por isso veio Cristo. Então a lei nos mostra o pecado, Cristo nos mostra a salvação. A lei nos mostra a nossa incapacidade de obedecer à vontade de Deus, mesmo conhecendo a ela. Cristo nos dá a capacidade de obedecer a Deus através dele. Então são totalmente circunstâncias completamente diferentes, mas tem o fermento, né? O fermento, não vou obedecer, porque se eu obedecer eu estou tentando ser salvo por obra, e aí a salvação é pela graça. Olha que distorção da verdade bíblica que muitos vivem. Olha como qualquer interpretação, e há uma norma, né, da hermenêutica, a ciência da interpretação. E uma das normas da ciência da interpretação é o contexto geral da Escritura, falando sobre a interpretação bíblica, né?
E olha como em poucas palavras, como uma má interpretação de um tema pode desentoar com o contexto geral da Bíblia. Agora, uma verdadeira interpretação de um tema, ele está completamente em harmonia com o contexto geral da palavra de Deus. Então, por isso que nós precisamos compreender a palavra de Deus, né? Meditar nela. E eu poderia citar aqui mil e um tipo de fermento que impede a pessoa de obedecer à palavra de Deus. Poderia falar aqui doutrina e usos e costumes, que é também um grande fermento totalmente distorcido na vida de muitas pessoas que deixaram de obedecer à palavra, dizendo, porque botaram na cabeça dela que é usos e costumes, que doutrina é usos e usos e costumes é doutrina, e por aí vai, né? Então, tomaram aquilo que é doutrina bíblica, a doutrina da santificação, da salvação, né? Atributo da salvação, e deturparam dizendo que aquilo que faz parte de uma doutrina bíblica é um mero usos e costumes. E há uma distorção inteira, é um grande fermento que levou muitas pessoas a deixar de obedecer à palavra. Mas hoje o tempo não dá mais para a gente continuar aqui falando sobre isso. Quem sabe amanhã nós damos mais uma conversada acerca desse assunto, né? Mas vamos orar, vamos falar com Deus então. Pai querido, mais uma vez nós chegamos na Tua presença, te agradecendo por mais esta rica oportunidade que temos diante de Ti. Senhor amado, de chegarmos, Pai querido, diante de Ti, interceder pelos nossos irmãos, pelos ouvintes, Pai querido, da Rádio Aliança, por cada um que tem ouvido a Tua palavra e tem dado crédito à Tua palavra. Continua abençoando, continua fortalecendo, continua realizando, Pai querido, a obra que só o Teu Espírito Santo pode realizar. Nós oramos, Pai, em favor deste irmão, desta irmã, desta pessoa, Pai querido, que ainda quer ir morar no céu contigo, que ainda quer ter compromisso contigo. É por esses que nós estamos orando, Senhor. Abençoa a vida deles, fortalece, dá a Tua graça. Em nome de Jesus nós assim oramos e agradecemos. Amém e amém. Quero mandar um alô para o presbítero irmão Armiro, Deus abençoe, ele diz a paz do Senhor, pastor Elias. O irmão Neymar, presbítero irmão Neymar, grande abraço, esse querido companheiro. Estão almoçando ali, né, e na companhia da Rádio Aliança, na nossa companhia aqui. Que alegria, viu? Deus abençoe grandemente vocês aí no trabalho, que Deus abençoe, prospere, dê graça. Olha, eu vou precisar de 2 pedreirão aqui em Caxias, aqui eu preciso de uns pedreiros bons aqui, ó. Daqui a pouco, né, se der no jeito aí, por uns 90 dias aí, né, presbítero irmão Armiro, irmão Neymar, me dê um toque aí se vocês vão poder nos ajudar aqui, vir para Caxias aqui, né, trabalhar por uns 90 dias aqui, nós vamos precisar de uns pedreiros aqui para nos ajudar aqui, né? Grande abraço aí para eles, e nós vamos ficando por aqui, né? Queremos louvar a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem aí ouvido a palavra do Senhor, né? Vamos estar encerrando o programa então. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo encontro.